Tudo bem, pessoal? Professor Marco Guerreira, estamos juntos em mais uma aula. Hoje é a nossa aula do módulo 4 da disciplina Economia para a Vida. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre economia, sobre inflação, sobre consumo, taxa de juros, né? E aí a gente está avançando. E hoje nós iremos falar. Deixa eu passar o slide aqui. Sobre intervenção ou regulamentação governamental e falha de mercado. Normalmente o governo ele teria que administrar, né, e colocar as regras do jogo, né? Então isso incluiria uma política fiscal, uma política tributária, né? Eventualmente, dependendo do tipo de produto, uma isenção fiscal ou um subsídio, né? Dependendo da tecnologia, se nós não temos a tecnologia, o governo acabar criando alguns mecanismos para atrair capital de fora, né? Atrair novas indústrias, novos empresários, enfim, ele seria aí o mediador, o regulador, né? Eficiente de Pareto. O Pareto é um italiano, né? Ele define um estado de alocação de recursos em que é impossível realocá-los numa situação que melhore para um lado sem melhorar para o outro. Então ele busca um equilíbrio onde fique bom para ambas as partes, né? Sem, por exemplo, um ter vantagem sobre o outro. Situação teórica no qual, diante de um sistema de livres trocas, não é possível aumentar a satisfação de um agente econômico sem gerar insatisfação no outro. Então, assim, não tem como melhorar a situação de um lado, alguém sair ganhando, sem na contrapartida outra pessoa, outra empresa, enfim, outro país, ele sair perdendo. Aí ele aqui dá um exemplo com frutas, né? João tem 10 laranjas e José tem 10 maçãs. Então, pegando um exemplo aí numa economia com laranjas e maçãs, supondo-se que eles entrem em um acordo baseado em livres trocas, poderão terminar cada um com 5 maçãs e 5 laranjas, caso chegue espontaneamente a tal entendimento. Então, ambos têm 10, e aí eles fazem uma troca entre essas frutas, mas cada um acaba ficando com 5. Né? Então, a situação inicial, 10 laranjas para João, 10 maçãs para José, e depois cada um fica com 5. Surge uma terceira pessoa, que é o Pedro. Se Pedro não tiver nenhuma fruta para participar do sistema de trocas, o Vicente de Pareto foi atingindo mesmo assim. E no final, o que aconteceu? O João ficou com 5, o José ficou com 5, o Pedro não tinha nada e ele continuou sem nada, né? Pedro somente teria acesso a alguma fruta caso um agente externo às negociações obrigasse João e José a cederem parte das frutas. Então, um tinha 10, o outro tinha 10, o outro tinha nada. Esses primeiros que tinham 10 fizeram uma troca, ficou 5 e 5. E o Pedro continuou sem nada, né? Quem que faz essa mediação, que seria, vamos dizer, o agente externo, que seria, vamos dizer, o governo, ele teria que minimizar essa desigualdade, vamos dizer assim. Se vocês pararem para pensar hoje não, mas de uns tempos para cá, nós temos aquelas bolsas de auxílio. Então você tem Bolsa Família,
Leve Leite, Leve Gás, várias bolsas de auxílio que elas servem para levar renda e para minimizar essa desigualdade social. Tá? Então, isso são bolsas que o agente regulador ele acaba utilizando para poder minimizar essa questão do desequilíbrio. Isso é uma maneira que o governo tem de minimizar o problema. Poxa, mas teria uma outra alternativa? Teria outra alternativa. Qual que seria a outra alternativa? A outra alternativa seria desenvolver o país, né? E tentar identificar esses problemas. Por que algumas pessoas estão em situação precária? Porque é por falta de oportunidade, seria a questão da educação, do estudo, seria postos de trabalho. Tanto a questão da educação quanto a de postos de trabalho, o governo teria que proporcionar isso para a população, né? Então, se a gente for analisar esse problema de desequilíbrio, ele é bem mais profundo, né, do que se imagina. Uma vez que se a educação fosse de qualidade, se o país fosse desenvolvido, teria oportunidade para todos. E aí, como é um problema muito sério e muito difícil de resolver, a priori, a bolsa seria a maneira de tentar corrigir esse problema, né? Não consigo desenvolver o país, não consigo melhorar a educação, não consigo gerar emprego para todo mundo nesse momento. Nesse momento, para resolver ou para amenizar o problema, a bolsa, né, a bolsa auxílio, ela seria uma alternativa, né? Então essa seria a alternativa para resolver isso de forma rápida e a toque de caixa. Porém, nós sabemos que, se for ver, essas bolsas de auxílio, elas estão desde que entrou o Plano Real em 93, né? E aí o que era para acabar sendo uma bolsa de auxílio, ela acaba virando aí um cabide de votos, né? Uma coisa ruim. Aí o que acontece? Quando o agente externo ele entra em ação, se pegar esse exemplo aí do Pedro, então você tem João e José com 10 frutas, aí eles fazem uma troca e o Pedro ele entra aí no circuito e o Pedro não tem nada, né? O agente externo, que é o Estado, economicamente, a intervenção geraria uma perda de bem-estar a João e a José. Portanto, estaria fora do eficiente de Pareto. Por quê? Porque para equilibrar Pedro na questão das frutas, o Estado ele faria aí uma intervenção no sentido de distribuição das frutas. Aí isso aí geraria aí um mal-estar entre João e José. Por quê? Porque uma parte das frutas dele iriam para Pedro, tá? Aí fugiria aí da eficiência de Pareto, né? Teoria do equilíbrio geral de Leon Walras, de 34 a 1910, relação de livre trocas. Todos os agentes, trabalhadores e empresários estariam dentro de um mesmo mercado, cada qual vendendo e comprando fatores de produção, bens e serviços de forma a determinar o perfeito equilíbrio. Cada um presta seu serviço, cada um tem sua renda e faz o seu consumo, né? Equilíbrio atingido de forma natural pelo próprio funcionamento do sistema de oferta e demanda. Várias empresas estão prestando o mesmo serviço, cada uma cobra o preço que acha conveniente e o consumidor também vai consumir esse produto da maneira que ele achar conveniente. Olhei na empresa tal. Em outras aulas a gente até deu alguns exemplos. Eu dei um exemplo, por exemplo, da farmácia. A gente estava falando em algum momento sobre estoque, e o estoque, dependendo do ramo de atividade, dependendo da empresa, ele tem que ser muito eficiente, né? Como assim tem que ser eficiente? Da mesma maneira
que eu não posso pegar todos os meus recursos, né, todo o capital da empresa e investir em estoque, né? O que você fez? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi em estoque, investi em matéria-prima, em produção. Aí eu tenho o custo para armazenagem, né, para armazenar esse estoque. E aí, dependendo do meu planejamento, eu peguei todo o recurso que eu tinha e investi no estoque. Agora eu não tenho dinheiro para mais nada. Então isso é perigoso, né? Em contrapartida, eu não posso trabalhar sem estoque, porque se o meu cliente ele bate na minha porta e eu não tenho estoque, o meu cliente ele não vai ficar sem o produto, né? Eu dei o exemplo, eu buscando produtos para minha família, para minhas filhas, né, para minha filha menor, no caso. Então, eu sempre ia na farmácia, comprava fralda, lenço umedecido e fralda, lenço umedecido e pomada para assadura. Agora a Ana já tem 4 anos, já deu uma aliviada no pai, né? Mas ainda acabou gastando. Agora a fralda só usa para dormir. Enfim, eu sempre ia na mesma farmácia, comprava sempre uma quantidade razoável e parcelava, enfim, eu ia lá, comprava e tal. Num belo dia, essa farmácia ela não tinha o material que eu precisava, né? E aí, a gente, enquanto consumidor, então a gente sempre tem que pensar enquanto consumidor, enquanto vendedor, enquanto, enfim, empreendedor, né? Eu fui no local, fui efetuar a compra e não tinha o material que eu precisava, os produtos que eu precisava. Aí, volta amanhã, que amanhã a gente pede na outra loja, tal. E não dava para voltar amanhã. Não sei como é que é aí com vocês, mas a minha mulher deixa tudo para a última hora. As mulheres aí podem não gostar, né, do que eu estou falando, mas a minha deixa tudo para a última hora. Então, assim, ela avisa quando já acabou. Não é assim, olha, amor, amanhã, se você passar em alguma farmácia, traz tal coisa que está acabando. Não, ela já, quando avisa, já acabou. Olha, Ana, para dormir hoje não tem fralda, hein? Precisa comprar. Ela avisa em cima. Aí, ou seja, estava lá, fui no local que eu sempre vou, não tinha, e aí não podia voltar sem, tive que ir em outra. Então, essa empresa que sempre me atende, que eu já sou cliente, ela abriu o precedente, ela abriu a oportunidade, quando ela não tinha o produto, de eu conhecer outra empresa, porque eu precisava do produto, fui buscar em outra. Fui buscar em outra, e aí eu acabei gostando da outra, porque a outra tinha mais produtos, mais variedade, o preço era mais atrativo, enfim, eu acabei, ela por não ter um estoque, ela acabou me dando essa oportunidade de conhecer uma nova empresa. Aí o que aconteceu? Eu gostei dessa nova empresa que eu fui, acabei comprando os produtos lá e ela perdeu um cliente, né? A antiga. Por quê? Por não ter estoque. Então você está dizendo que a gente tem que ter estoque? Tem que ter estoque. Você está dizendo que eu tenho que ter meu estoque completo? Eu estou dizendo que cada empresa tem que ter um planejamento estratégico onde tem que ter uma quantidade mínima em estoque a ponto do cliente chegar e ter produto, tá? Exemplo, você tem lá um estoque com a capacidade de 1.000 peças para cada produto que você vende. Trabalhe com estoque de 20%, 30%, né? Lógico que tem produtos que vendem mais, produtos que vendem menos, enfim, cada um tem que ter o seu planejamento para não faltar produto a ponto do teu cliente bater na tua empresa e não ter produto e ter que buscar no concorrente, tá? Porque o concorrente, ele está esperando o cliente chegar e ele, de alguma forma, ele vai querer tomar o cliente. Então a empresa compra sempre comigo. Se eu der uma brecha, o meu concorrente vai querer abraçar esse cliente, né? Então a gente não pode dar essa oportunidade. Então, a teoria do equilíbrio geral, sistema econômico, todos os agentes, trabalhadores e empresários estariam dentro de um mesmo mercado, cada qual vendendo e comprando fatores de produção.
bens e serviços de forma a determinar o perfeito equilíbrio. Então, quando ele fala em comprar fatores, então as empresas elas compram matéria-prima, transformam em produto e vendem o produto ou vendem o serviço, né? Dentro do mercado, o que é mercado? Então, relembrando, mercado é uma área local, espaço onde as forças econômicas, que é demanda e oferta, se encontram para fazer negócio. O que é oferta? Oferta é quem produz, é quem vende, demanda é quem consome, quem adquire. Então, para existir um mercado, tem que ter gente vendendo e gente comprando. Atingido de forma natural pelo próprio funcionamento do sistema oferta e demanda. Tem a oferta de um lado, demanda em outro, e no meio tem o preço, né? Qualquer ação externa ao leiloeiro geraria instabilidade ao sistema e, portanto, seria economicamente ineficiente. Vamos lá, o que mais? Relembrando aí as hipóteses da concorrência perfeita, ausência de barreiras à entrada e barreiras à saída, tecnologia exógena, produtos sem diferenciação, informação perfeitamente simétrica, lucro zero, número máximo de fabricantes do produto ou prestadores de serviço. Quando a gente fala em concorrência perfeita, o nome já diz, né, concorrência perfeita. A gente tem dentro aí das estruturas de mercado alguns exemplos como concorrência imperfeita. Se a gente pegar o exemplo mais famoso, é o tal do monopólio, né? O que é o monopólio? Mono significa um e pólio significa vendedor. Então, monopólio é quando tem só uma empresa vendendo determinado produto ou serviço, ou seja, ela não tem concorrentes. Se ela não tem concorrentes, ela cobra o preço que ela quer. Então, isso é um problema para os consumidores. Por quê? Porque eles não têm opção de compra. Se você não tem concorrente, você pode cobrar um valor mais caro do produto. E quando você tem uma concorrência perfeita, se porventura uma empresa cobra muito caro, você compra de outra. Ah, está muito caro, eu vou comprar de outra. E assim vai indo, né? Você vai ter sempre várias opções dentro do mercado para poder comprar um produto. A não ser que seja um monopólio, porque o monopólio não tem outra opção, né? Ausência de barreiras à entrada e barreiras à saída. Então, assim, não tem nenhum tipo de barreira, não tem nada que vai interferir. Você tem lá a concorrência perfeita, ela mostra que você tem várias opções para comprar ou para vender, né? Então isso acaba facilitando. Se a gente pegar, por exemplo, um celular, eu quero comprar um celular. Quantas opções você tem? Você tem várias opções para comprar. Entra na internet aí, tem 15, 20, 30 opções de empresas vendendo produtos similares, né? Ah, eu quero um celular para ligar, para fazer reunião, para mandar e-mail, para tirar foto, para fazer vídeo. Então você tem várias opções aí de produtos similares com várias marcas e vários preços, várias formas de pagamento, várias prazos de pagamento e entrega, né? Muito parecido. Que mais? Aí você tem aqui do lado a concorrência perfeita e do outro lado a concorrência imperfeita. Então, o mercado imperfeito, né? A informação ela é assimétrica, tem barreiras à entrada e à saída, então não é fácil assim o surgimento de novas empresas, no caso de um mercado imperfeito, né? Numa concorrência perfeita, você tem entrada e saída de empresas a todo momento, né? De novos empreendedores, novos produtos, novos empresários. No mercado imperfeito, você acaba tendo barreiras, né? Não é tão simples. Concorrência perfeita, maximização dos lucros. Na concorrência imperfeita, incerteza. Então, às vezes você não consegue ter um produto sustentável, né? Você tem a incerteza de ele ter lucro no mercado imperfeito. Escassez de recursos naturais. Então, nós falamos da questão da escassez,
em vídeos anteriores, né? Relembrando, né, a questão da economia, que a economia ela estuda o comportamento dos recursos escassos, e ela parte do pressuposto, né, do princípio que os recursos eles são escassos, então a quantidade de recursos ela é escassa ou limitada, e a contrapartida é que as necessidades são ilimitadas. Então, resumindo, tem pouco para muita gente, né? E aí o que acaba influenciando, né, essa questão da escassez é a quantidade de recursos e o preço, né? Então, conforme um produto ele é mais barato, mais fácil para produzir, ele vai ter uma quantidade maior disponível com um preço menor. E o inverso é verdadeiro. Então, assim, tá mais barato a banana é mais barato para produzir, é mais fácil, então vai ter uma quantidade maior de banana, né, de oferta, com preço menor. Esses dias eu fui no mercado, minha filha caçula gosta de morango. O morango estava, se eu não me engano, estava R$ 15 a bandeja. Então tá caro. Estou falando bandeja, não é caixa. Imagina que 4 bandejas, R$ 60, né? Então, não está na época, é mais caro para produzir, então a oferta diminui e o preço ele vai ser mais elevado. Pegando aí falando, né, continuando sobre as estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio. Então, tendência à formação de oligopólios e monopólios. Então, a concorrência, normalmente você tem várias empresas, né, como está aí na foto, e monopólio você tem uma empresa só. Então, mono um, né, e a concorrência são várias empresas. Que mais? A indivisibilidade do produto, não exclusividade e não rivalidade. A maioria dos bens de consumo, bem normal. Quando se adquire um bem normal, o consumidor exerce a posse, propriedade desse bem, né, sobre esse bem. Duas características dos bens normais: a exclusividade e a rivalidade. A indivisibilidade do produto, não exclusividade e não rivalidade. Por exemplo, adquire uma maçã, o consumidor terá sobre ela a posse e a exclusividade do consumo. Fui lá, comprei no mercado, no sacolão, enfim, comprei, é meu, né? Pagou, levou. Quando o consumidor vai à feira comprar maçãs, ele tentará adquirir as maçãs mais maduras e de melhor aparência. Quando a gente vai na feira, eu, na verdade, ultimamente, eu não tenho mais ido à feira, dou preferência para ir nos sacolões. O sacolão costuma ser mais caro, mas costuma ter produtos de melhor qualidade. Aparentemente, são armazenados de uma maneira melhor e tem lugar para estacionar, né? Falei para vocês de cliente de relação e de transação, né? Então, cliente de transação está pensado na grana, né? Pensa exclusivamente em pagar mais barato, e o cliente de relação ele está preocupado com a qualidade, e nesse caso ele está disposto a pagar um pouco mais. Então, se a gente pegar o exemplo da feira e do sacolão, a feira você costuma ter preços mais atrativos. Se você for no horário da xepa, que é aquele horário depois do meio-dia, a tendência dos feirantes eles quererem vender mais e queimar, entre aspas, os produtos. Então, olha, começou a feira, sei lá, 6 horas da manhã, 7 da manhã, a bandeja lá da maçã, o quilo, tá R$ 15 o quilo da maçã. Aquela maçã vermelhona bonita. Aí ficou o dia inteiro naquela feira quente. O produto exposto ali numa temperatura, às vezes não está armazenado da forma correta. Então chega no final da feira, ele está vendendo de R$ 15, cai para 8, cai para 10. Ele vende quase pela metade do preço, né? Você para o carro longe, vai andando, vai arrastando lá o carrinho, ou levando a sacola no sol.
Em contrapartida, no sacolão, você entra no local, para o carro no estacionamento, não tem tanta gente igual na feira, o lugar é coberto, às vezes ele é resfriado, né? Às vezes não tem ar-condicionado, mas tem aqueles ventiladores com umidificador, então é um ambiente mais agradável. E aparentemente os produtos que estão ali alocados ali para venda, eles tendem a ter uma qualidade melhor, né? Quando o consumidor vai à feira comprar maçãs, ele tentará adquirir as maçãs mais maduras e de melhor aparência. Normalmente a gente tende a escolher o mais bonito, né? Às vezes pega na mão, dá uma amassadinha, dá uma apertadinha para ver. Às vezes você pega uma fruta, um tomate, enfim, você pega, aperta, ele já está muito maduro, né? Aí não é legal, porque na maioria das vezes a gente compra produtos que não é para consumir tudo naquele momento, vai ficar uns dias ainda na geladeira. Se um segundo consumidor chegar à feira para comprar maçãs, estará disputando com o primeiro para adquirir as que têm melhor qualidade. Então, você chegou numa barraca, como mostra aí na foto, no slide. Tem uma vermelha mais bonitinha e uma outra mais madura, assim, com um aspecto mais deteriorado, vamos usar esse termo. Então, a tendência é a gente escolher as melhores. Às vezes você tem, o feirante separou em várias bacias uma quantidade de produtos. Às vezes você vê a pessoa pegando uma bacia e montando uma nova, tirando as melhores de cada, né? E aí, se você tem dois clientes fazendo isso no mesmo momento, você acaba tendo essa, vamos dizer, essa rivalidade, entre aspas, né? O consumidor que chegar primeiro compra as maçãs de melhor qualidade e delas terá a posse e a exclusividade. O consumidor que chegar por último somente conseguirá adquirir as maçãs de pior qualidade. A rivalidade pela posse dos bens normais, pensando que quem chega vai escolher o melhor produto e vai deixar, não vamos dizer o pior, mas o menos, vamos dizer, o pior, né? Você pega, escolhe as melhores e os não tão bons vão ficando pro final, para quem pega por último. Aí, o preço dos bens normais são determinados por meio do sistema de mercado, isso é, pela interação entre a oferta e a demanda. Então, nós falamos, se tem um produto onde a produção dele ela é mais barata, a tendência é ter uma oferta maior, vai se produzir mais, e o preço ele é menor, tá? Então, via de regra, assim que funciona. Bens indivisíveis são aqueles para os quais não é possível estabelecer preços por meio do sistema de mercado. Tem como características são os não exclusividade e não rivalidade. Todos têm acesso à defesa nacional, mesmo que eventualmente não paguem por ela, né? Então, se pegar aí, por exemplo, a questão do exército, né? Todos têm acesso à defesa nacional, mesmo que eventualmente não paguem por ela. Essa questão de eventualmente não pagar, ela é subjetiva, uma vez que para manter o exército, o governo ele mantém através do pagamento de impostos. Então assim, indiretamente, a gente está bancando, né? Então, por exemplo, se teve um problema na sua casa, sei lá, tentaram arrombar o portão, tentaram entrar, você liga 190, aí vem a polícia. Aí você fala assim, mas quem está pagando a polícia? Quem paga é o Estado através do contribuinte. Então, nós somos pagadores de impostos, indiretamente a gente está ajudando a pagar o salário deles, né? Então, mas não é exclusivo nosso. Não é exclusivo, mas a gente indiretamente a gente está ajudando a manter, a pagar. Deixa eu ver qual que eu pulei aqui. Não, tá. Agora é este aqui. Vamos lá. Bens indivisíveis são aqueles para os quais não é possível estabelecer preços por meio do sistema de mercado. Todos podem usufruir de uma rodovia ou usufruto por um consumidor. Não exclui
A não exclui o usufruto de um consumidor bem. Então a rodovia está para todos usarem, né? E não tem como a gente atribuir um valor para isso, mas ela está usufruto para todo mundo. Tem a questão das taxas, né? A gente acaba pagando o pedágio. O pedágio é uma taxa para manutenção, tá? Bens públicos ou bens comuns são aqueles para os quais não é possível estabelecer preços por meio do sistema de mercado, né? Normalmente, para você poder estabelecer um preço e divisão, você pega o valor daquele produto, divide pela quantidade de usuários, tá? Mas nesse caso, não tem como a gente fazer isso, tá? Mas eu posso pegar um exemplo. Quantas pessoas tem em São Paulo, né? Então pega o custo, por exemplo, da segurança em São Paulo, diminui e divide pela quantidade de habitantes. Não dá muito certo isso, porque nem todos os usuários da segurança de São Paulo são aqui de São Paulo. Então é uma conta que é meio difícil de fazer, né? Exemplos polêmicos, né? Segurança pública, infraestrutura nacional, saúde pública, educação pública e seguridade pública. Então, pega um exemplo, dei o exemplo da polícia. Nem todos que usam a polícia necessariamente são aqui do estado onde a gente está. Tem pessoas de fora que usam. Os hospitais públicos aqui, nem todos os usuários do hospital público são aqui da cidade. São pessoas que vêm de fora, enfim, ele está ali para usufruto de todos. Em geral, os bens comuns são onerosos e o longo período necessário à recuperação do retorno sobre o eventual investimento tende a desestimular o setor privado de exercer a produção dos bens públicos. Normalmente isso é muito complicado, mas ele fica a caráter do Estado, né? Então, às vezes, você vê as pessoas falando, mas a gente paga muito imposto. Então, paga imposto para manter os hospitais públicos. Não estou falando da questão da qualidade, né? Para manter a segurança pública, educação pública, né? Tudo que é público, às vezes, o pessoal reclama bastante, mas poderia ser pior, né? Existência de bens públicos, falha de mercado que justifica a necessidade do Estado. Eu não digo só que é falha do mercado, porque hoje você tem a escola pública e a escola particular. Você tem o hospital público e tem o hospital particular, né? Você pode ter a segurança pública e pode ter a segurança particular. O problema é que o particular, o privado, nem todos vão ter acesso para poder pagar. Aí que entra o Estado como regulador, como influenciador, como subsidiário, enfim, ele que tem que criar aí caminhos, estratégias para poder andar o público e o privado junto. Externalidades, efeitos da produção ou do consumo de determinados bens e prestação de serviços sobre a sociedade em geral. Tais efeitos podem ser positivos ou negativos. Nem todos, né, como eu estava dizendo, têm acesso a todos os produtos ou serviços, tá? Nem todos têm acesso, né? O governo ele tem que fornecer educação, segurança e tem a parte particular também, privada, melhor dizendo, né? Então, o hospital é ruim, nem todas as pessoas têm condição de ter um plano de saúde para ter acesso a um hospital privado, né? E por aí vai. A indivisibilidade do produto, não exclusividade e não rivalidade. Bens públicos ou bens comuns são aqueles para os quais não é possível estabelecer preços por meio do sistema de mercado. Então, nós falamos já de segurança pública, infraestrutura, saúde pública, educação pública e seguridade pública. Para isso que temos o pagamento de impostos. Que mais? Externalidades negativas. Todavia, alguns custos não são mensuráveis a priori. Tem custo que a gente não tem como mensurar, não tem como dividir para ter, por exemplo, um valor por pessoa, por unidade, né?
tampouco fazem parte do preço final cobrado do consumidor. São custos externos à produção, pelos quais o consumidor final não paga, muito menos é despendido pela empresa fabricante. Sendo assim, quem arca com esses custos externos à produção, sempre, sempre, sempre a sociedade. Sempre somos nós que arcamos com esses custos através de impostos, de tarifas, de taxas, enfim, tudo que vocês estão acostumados aí a pagar. Uma indústria que polui o meio ambiente transfere à sociedade o custo público de não internalizar métodos de produção mais limpos, porém mais caros. É um custo privado. Enfim, o mercado ele foi mudando, e hoje tem muitas empresas que elas foram obrigadas a se adequar e a poluir menos, né? Algumas foram obrigadas a ser mais sustentável, seja no uso de água, seja no consumo de energia. Enfim, o mercado ele está mudando, né? Nem todos aí estão conseguindo se adequar, mas muita coisa está melhorando. Externalidades negativas ocorrem também no ato do consumo. Nesse caso, o governo tem a função de atuar de forma a mitigar os efeitos. Exemplo, consumo de tabaco e consumo de bebidas alcoólicas. Muitas pessoas falam, né, que tanto o tabaco quanto a bebida são drogas legalizadas. O consumo do tabaco gera externalidades tanto da forma direta, como no caso do fumante passivo, como de forma indireta. Essa questão do fumante passivo mudou, né, já de uns anos para cá, com aquela lei que proíbe fumar em local fechado, né, que antes acontecia muito isso, né, do fumante passivo. A pessoa não é fumante, mas está num local fechado com outra pessoa fumando, e ela ficava inalando a fumaça e o vapor do cigarro, né? Fumante passivo, como de forma indireta, no que diz respeito aos impactos na saúde pública, em função de ser uma das principais causas de doenças evitáveis, tais como câncer de pulmão e enfisema pulmonar. Tanto é que o governo obrigou as empresas aí, as marcas de cigarro, a colocarem aí os efeitos do uso na embalagem dos cigarros, né? Então o cara compra uma pessoa compra um maço de cigarro, tem lá a pessoa com câncer ou a falta de um pulmão. Acabaram fazendo isso, né? A ação dos governos na redução do tabagismo é baseada na conscientização por meio de campanhas educativas, na proibição de veiculação de propagandas de empresas de cigarro. O governo, na verdade, ele meio que tem que tomar uma medida de saúde pública, que é a questão da redução do tabagismo, da conscientização. Então, de um lado, ele tem a questão da saúde pública, falando as pessoas têm que fumar menos ou não fumar, e do outro lado você tem a questão orçamentária, onde o cigarro ele acaba gerando uma arrecadação de impostos razoável para o governo, né? Então, o governo, através da saúde, fala que não pode fumar e faz uma campanha, mas, em contrapartida, eles dependem dessa grana que entra através da arrecadação de impostos. Externalidades negativas ocorrem também no ato do consumo. Nesse caso, o governo tem a função de atuar de forma a mitigar os efeitos. O consumo de tabaco e consumo de bebida alcoólica, né, que nós falamos agora. Então, o governo ele tem que mostrar, através da saúde pública, que não é legal, que faz mal à saúde. E, em contrapartida, ele não pode proibir, porque ele tem a contrapartida da arrecadação de impostos, né?
Isso que nós falamos agora são as externalidades negativas. Agora, externalidade positiva, criada em 57, a Zona Franca de Manaus é um exemplo de como incentivos à economia regional podem gerar uma externalidade positiva. O que acontece? Tem algumas regiões, dando exemplo do nosso país, que elas não são tão desenvolvidas. Né? Então, assim, o que é uma região que não é tão desenvolvida? Ela carece de investimento, seja em educação, seja no polo industrial, seja em segurança. Porque às vezes você tem um empresário, uma empresa, uma multinacional, que ela está querendo fazer um investimento em algum país, em alguma região, e ela começa a pesquisar. Porque o que o governo teria que imaginar, né? Olha, eu tenho uma região que ela não é tão desenvolvida economicamente. O que é isso? Tem lá tantos mil habitantes e tem muitas pessoas que não têm emprego. E as pessoas dependem do governo ou têm que buscar emprego em outras regiões. Aí o governo teria que desenvolver essa região. Só que desenvolver a região não é uma coisa tão simples, não é uma coisa fácil de acontecer. Então, um dos mecanismos para auxiliar nesse desenvolvimento seria, por exemplo, uma zona franca de Manaus, uma região aí com incentivo à economia, né? O que é esse incentivo? Convida aí um empresário para vir abrir a empresa nessa região, ou de repente o governo vai ceder um terreno, vai dar uma redução na carga tributária durante um período, ou seja, facilitar, incentivar a entrada desses novos empresários ou empreendimentos. Tá, mas o que significa isso? Significa que se o empresário tiver um incentivo, ele vai trazer a empresa para lá. Qual é a vantagem de você trazer, por exemplo, uma multinacional para uma região onde não está tão desenvolvida? Você vai gerar emprego, né? Olha, você vai trazer uma indústria para uma região, ela vai gerar, sei lá, 5 mil empregos diretos, né? O que são 5 mil empregos? Vai gerar uma indústria e vai empregar ali 5 mil pessoas. O entorno daquela região, ele vai acabar desenvolvendo e vai gerando mais negócio. Porque, tem uma indústria aqui, e aí você começa a abrir perto da indústria, restaurante, começa a abrir farmácia, começa a abrir outros empreendimentos e começam a desenvolver aquela região. Só que o ponto principal para desenvolver aquela região seria o governo criar ali alternativas para incentivar e trazer essas empresas ou esses empresários, né? Função alocativa. O governo assegura o fornecimento dos bens públicos. Bens públicos têm como uma de suas características a indivisibilidade do produto, não são passíveis de serem precificados e pagados por cada um dos membros da sociedade. O Estado intervém no funcionamento do livre mercado e garante que o bem público seja devidamente ofertado. É mais ou menos assim, o governo ele vai assegurar o funcionamento do mercado e vai, se for o caso, subsidiar o preço do produto. Esse produto está muito caro, o governo vai criar alguma alternativa para melhorar o preço desse produto. Mas o governo ele pode mudar o preço do meu produto, por exemplo, eu estou vendendo um produto. Olha, o governo ele não pode dar o preço do meu produto, mas ele pode criar aí situações onde ele vai influenciar o meu produto, né? Se ele me dá um incentivo fiscal na hora de produzir ou de comprar o meu produto, e eu consigo comprar esse produto mais barato, eu consigo revender esse produto mais barato, né? Se acontecer a contrapartida, né, o inverso disso, ele aumentar imposto, tiver taxa, tiver outras situações, ele vai encarecer o preço do produto. E eu vou ter que vender esse produto mais caro. Então, assim, o governo ele vai ser aí o órgão que vai regular
seja para o bem ou seja para o mal, né? Nós estamos vendo aí, na atualidade, uma situação que já, eu acho que tem mais de 20 anos que se fala que é uma tal da reforma tributária, né? Ah, mas paga muito imposto, ah, mas tem muito imposto, tinha que criar um imposto único, né? Tinha que alguns empresários eles fogem do nosso país por causa da questão tributária. Falam, nesse país paga-se muito imposto. Então, às vezes você tem fuga de capital, eles não querem investir o dinheiro aqui, investem em outro local por conta de ser extremamente burocrático, né? Cadê que mais? Função distributiva. Dotação inicial pode impedir que muitas pessoas participem do sistema de mercado de maneira que o eficiente de Pareto alcançado as mantenha com zero de riquezas na dotação final. Embora seja um eficiente de Pareto, não parece razoável que a economia permita que pessoas morram de fome apenas para assegurar o funcionamento do livre mercado. Isso não vai acontecer, né, de permitir que as pessoas morram de fome, aí que entra o órgão regulador do governo. Como nós falamos anteriormente, o governo ele é o mediador, o fiscalizador, o gestor, e ele precisaria criar medidas para diminuir a desigualdade social. Mas qual que é o ideal? O ideal seria desenvolver o país, melhorar a educação, melhorar a produção, melhorar a infraestrutura, novas tecnologias que nós não temos aqui, teria que comprar. Que é um exemplo? Submarino. Pô, o Brasil, como é que o Brasil faz? O Brasil precisa comprar submarino, o exemplo do pré-sal. Precisa comprar lá equipamento holandês, né? Aí como é que você desenvolve o país? Você não compra o equipamento, você compra a tecnologia, né? Como é que funciona isso? Em vez de você chegar e falar, vou comprar 2 submarinos, cada um vai custar $1 bilhão, que é aqueles lá de última geração, tal. Eu vou comprar com a tecnologia. O que é isso? Em vez de eu comprar o submarino e mandar entregar aqui, monta uma fábrica aqui, os engenheiros vêm de fora e a produção é feita aqui junto com os nossos engenheiros. Então você faz lá um contrato aí, de compra de tecnologia, onde eles vêm aqui ensinar a gente a fazer. Qual a diferença? A diferença, em vez de você comprar 2, você aprende a fazer. E aí você começa a fazer aqui. Em vez de fazer 2, você faz 5, você faz 6, você faz 10. Você pode, tendo essa tecnologia, produzir para outros países, vender para outros países. Então, essa é a diferença de um país desenvolvido para um país que não é desenvolvido. Um país de terceiro mundo que é subdesenvolvido, ele depende dos outros países. Ele fica refém dos outros países. O país desenvolvido não, ele tem lá investimento para pesquisa, ele começa a desenvolver novos produtos, novas tecnologias. Você pega os países mais ricos do mundo, eles desenvolveram novas tecnologias, novos armamentos, novos medicamentos, tudo isso por conta de pesquisa, desenvolvimento com recurso, né? Nós estamos um passo atrás, né? Então, assim, essas defasagens que nós temos, essas desigualdades, outro dia eu vi que o Brasil tinha comprado uma frota de aviões da França, né? O Brasil ele tem uns caças, né? Não sei a quantidade, mas o Brasil comprou uns caças da França, ela fez uma parceria com a França, e os caças de última geração que nós temos aqui no Brasil, a França vendeu para a gente e ela usou 25 anos mais ou menos. Então, assim, a França trocou a frota dela por uma frota nova, atual, e a nossa frota atual, ela tem uma defasagem de quase 30 anos. Para ver como a gente está atrasado, né? Então, assim, se falar de eficiência também,
A gente teria que minimizar, vamos dizer, desperdícios ou prejuízos e usar os recursos assim de forma mais objetiva aí, de forma otimizada, né? Perdendo menos, gastando, enfim, comprando errado, gastando errado, perdendo em corrupção, esse tipo de coisa. E tudo que é feito mal feito, que você gasta o recurso, falta recurso para outras coisas, né? Embora seja o eficiente de Pareto não pareça razoável que a sociedade permita que pessoas morram de fome apenas para assegurar o funcionamento do livre mercado. Função distributiva assegura que as pessoas tenham acesso a pelo menos um mínimo de dotações iniciais que a possibilite participar do livre mercado. A definição do escopo desse mínimo, no entanto, é objeto de profundas controvérsias no campo político. Quando fala em política, você vai ter o pessoal de direita e o pessoal de esquerda. Então, a política Então, essa questão política é muito complicada e ela dá margem para muita discussão, baseado nas ideologias. Então, quem é de direita, quem é de esquerda acha que o Estado tem que tomar conta, quem é de direita acha que é o capitalismo que manda, que o Estado é apenas um mediador, né? E, enfim, é uma coisa que dá muita discussão. Função estabilizadora. Por meio dessa função, o Estado teria capacidade de intervir no funcionamento da economia de forma a perseguir objetivos específicos de política econômica, notadamente manutenção do nível elevado de empregos por meio do crescimento econômico, a estabilidade do nível de preços. Para a gente finalizar, manutenção do nível elevado de empregos, então assim, o governo ele precisa, através da política monetária, econômica, política fiscal, ele precisa criar mecanismos onde a gente tem aí um número elevado de empregos, né? Então, a atividade econômica ela tem que acontecer. A atividade econômica ela depende de ter uma política fiscal bacana, de não ter de impostos muito altos, né? Depende da inflação, ela está controlada, né? Da inflação ela está num patamar aceitável. E a taxa de juros ela vai influenciar o consumo, tá? Então, hoje nós estamos com uma taxa de juros de 13,75. O próprio governo, né, nos dias de hoje, ele tem criticado o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e os economistas, eles acreditam que até o fim do ano nós teremos redução da taxa de juros. Então, de 13,75, o mercado, aí, os principais economistas, eles apostam aí numa taxa de 12% ao ano até o final do ano, né? Então, relembrando essa questão da taxa de juros, ela influencia o consumo, né? Ela é o preço do dinheiro no tempo, então ela vai influenciar os financiamentos imobiliários, financiamento de automóvel, empréstimo bancário, cheque especial, cartão de crédito, crediário, ela vai acabar influenciando tudo, né? Quanto maior a taxa de juros, mais a gente vai pagar de juros. Por exemplo, financiar um imóvel, tal, vou pagar uma taxa de 8% ao ano. Pô, 8% ao ano? Sim, pô, financiei em 20 anos. Você vai pagar aí 8% ao ano, você vai pagar 160% de juros aí nesses 20 anos. Pô, a taxa de juros baixou um pouco. Pô, baixou um pouco, você não vai pagar mais 8% ao ano, agora vai ser 7% ao ano. Então, a taxa de juros ela é um mediador que vai influenciar o consumo. Como que ela vai influenciar? Taxa mais alta, consumo menor. Então, taxa de juros está alta, consumo vai ser menor. Taxa de juros baixou, consumo vai ser maior, ela vai estimular.
Pô, mas tem empresário que está precisando pegar dinheiro emprestado no banco para poder investir na empresa. Com a taxa de juros mais baixa, ele vai ter oportunidade de fazer um empréstimo pagando menos, né? Olha, mas o governo consegue melhorar? O governo tem alguns planos. Agora, da pandemia para cá, o governo fez o Pronamp, né? O que era o Pronamp? Era um programa de auxílio às empresas, né? O empréstimo com uma taxa bem reduzida. Taxa de, eu posso estar enganado, mas de 7% ao ano, né? Bem assim acessível em relação ao que o banco cobra normalmente. Agora, quem que fez isso? O governo. O governo ele tem que ter essa capacidade de intervir, de fazer a gestão, de facilitar, de subsidiar, né? Da mesma maneira que quando a inflação está descontrolada e o governo precisa controlar a inflação, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, né? Olha, a inflação fugiu do patamar lá, a inflação, a meta é de 5%, pô, está em 7%, está fugindo, o que a gente faz? Eleva a taxa de juros para dar uma segurada no consumo, né? Olha, agora a economia o desemprego está muito alto, o mercado está pressionando, tem que incentivar a economia, incentivar o emprego. O que faz? Baixa a taxa de juros para ver se incentiva o consumo. As pessoas começam a consumir mais, começam a comprar mais, as empresas começam a produzir mais. Esse é um ciclo econômico que vai melhorando para todo mundo, né? Então, assim, finalizando sobre o governo, quando a gente vota, coloca alguém lá para falar no nosso nome, para nos representar, a gente tem que pensar na política econômica. Pô, será que esse governante ele vai criar aí uma atmosfera para a gente que vai facilitar o consumo, né? Seja eu empregador ou seja eu empregado, né? Porque, mas você é empresário, tá? Você pode ter uma empresa, mas em muitos momentos você não vai ser empresário, você vai ser consumidor. Porque o empresário ele vai no mercado comprar as coisas também, ele vai ter que abastecer o carro vai quebrar, ele vai no prestador de serviço, entendeu? Ele vai no mercado comprar mantimentos para a família. Então, assim, a gente está todos no mesmo barco, dependentes do governo. Então, o governo tem que ter ali aquela função de administrar e de manter o barco funcionando, né? Da manutenção do nível elevado de empregos. Então, para ter emprego, tem que ter produção, tem que ter consumo. Para isso acontecer, inflação controlada e taxa de juros baixa, né? Estabilidade do nível de preços. Falou em preço, estamos falando de inflação. Então, tem que deixar a inflação controladinha dentro aí da meta que o governo estabeleceu. Se a gente voltar aí um tempo, nós chegamos aí, por exemplo, no governo Collor, nós chegamos a ter inflação no governo cruzado, nós chegamos a ter inflação de 1.200% ao ano, né? O que é isso? Você tinha 3 mudanças de preço por dia, de manhã o menino ia lá com aquela maquininha, né, uma pistolinha, trocava preço, na hora do almoço era outro preço e à noite era outro preço. Em média, se a gente pegar aqui 1.200 dividido por 365, não. Vai dar uma média aí de 3, 4% ao dia. Então imagine que por dia a inflação aumentava 3, 4%. Pô, recebi meu salário hoje, quarta-feira. Pô, não consegui ir no mercado hoje. Amanhã as coisas já estão 4% mais caras. Se não for amanhã, for no outro dia, já perdi 8%, porque o preço ele ia mudando por conta da inflação. Aumento sistemático e generalizado dos níveis de preços. Então, o governo precisa criar mecanismos para manter
quantidade de empregos elevada, o povo precisa estar trabalhando, tem que ter uma meta de crescimento econômico, né? O que é isso? O PIB dele está sempre subindo, né? Que é o Produto Interno Bruto. Olha, previsão do PIB é de crescer 3%. Ele tem que sempre que estar em crescimento, tá? E estabilidade dos níveis de preço. Tá bom, pessoal? A gente se encontra na próxima aula.